Você já parou para pensar como foram as horas seguintes à crucificação de Jesus? E o momento em que os apóstolos perceberam que um deles teria que assumir a liderança? É praticamente desconhecido dos cristãos que houve uma reunião tensa num lugar de esconderijo dos apóstolos. Por que eles se escondiam, afinal? Qual era o medo? E qual era a esperança? A expectativa pelo Apocalipse certamente era uma razão para que mais e mais fiéis se juntassem ao grupo que ainda vivia no seio do judaísmo. E havia também uma promessa de uma vida melhor no reino dos céus apresentado por Jesus. Pedro era a nova face pública do grupo. Mas será que ele foi realmente o primeiro líder? Qual era, afinal, o papel de Tiago, que nos é apresentado nos evangelhos como irmão de Jesus? E João, o jovem que vão nos dizer que era o mais amado pelo Mestre? Para entender o que aconteceu com os principais discípulos do Mestre de Nazaré, da ressurreição até a destruição do Templo de Jerusalém, eu quero convidar você a fazer o curso A Jornada Final dos Apóstolos. São mais de 4 horas de aulas e muitas pérolas gravadas em Jerusalém, na Galileia, no arquipélago de Malta e também na Grécia. Faz mais de uma década que eu venho me dedicando a estudar as crenças humanas e, em mais profundidade, o cristianismo e seus personagens marcantes. Durante quase 2 décadas eu fui correspondente internacional pelo mundo, viajei por mais de 70 países e durante 4 anos eu tive o privilégio de morar em Jerusalém, onde entrei em contato com tudo que tem relação com o judaísmo, com o cristianismo, tive contato diário com cristãos, judeus e muçulmanos. Vivi de perto, vivi por dentro realmente, experimentei as tradições, costumes e visitei lugares sagrados para muitas religiões diferentes. Nos meus anos no Oriente Médio, eu fui também ao Líbano, fui à Síria, à Jordânia, Turquia, conheci profundamente a Terra Santa e suas histórias que continuam a ser estudadas e, na realidade, continuam acontecendo. Agora eu venho aqui te fazer um convite. Entrar a fundo comigo na história dos apóstolos e entender como o cristianismo deu seus primeiros passos, num curso que vai ao mesmo tempo te ensinar e te emocionar. Em 8 aulas de aproximadamente meia hora de duração cada uma, a gente vai mergulhar fundo na história desses homens e mulheres que decidiram levar a mensagem de Jesus adiante, custasse o que custasse. Alguns eram pescadores que conviveram com Jesus lá na Galileia, onde ele começou a pregação e passou 3 anos pregando. Um outro foi coletor de impostos, trabalhando para os romanos. E tem um outro ainda, talvez o mais importante, ao meu ver sim, que foi artesão, um fariseu que chegou a perseguir e matar cristãos, mas que se converteu a partir de uma visão em que Jesus lhe apareceu num dia ensolarado na estrada. Havia mulheres no grupo da congregação que decidiu seguir adiante, mesmo sem o mestre nazareno. A mais importante delas, claro, era Maria Madalena, que só muito recentemente foi reconhecida como apóstola. Nossa jornada final dos apóstolos vai investigar não apenas as escrituras sagradas, mas também descobertas recentes de pesquisadores, arqueólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia e de textos apócrifos. Eu vou apresentar a você também as minhas conclusões e vou te guiar pela história, contando diálogos canônicos e também diálogos que você nunca ouviu. A realidade é que tem muita novidade para a gente estudar, se prepara, porque a gente tem a sorte de viver num tempo em que as descobertas dos últimos 100 anos nos dão mais conhecimento sobre a história de Jesus do que a humanidade inteira teve nos últimos 1.500 anos. O nosso curso é ilustrado e repleto de sons e música para a gente viajar juntos ao tempo dos apóstolos. Dos primeiros passos deles, depois da morte de Jesus na cruz, a queda do Templo de Jerusalém. Ao longo das 8 aulas, em mais de 4 horas de imersão,
a gente vai investigar a fundo os quase 40 anos de história que definiram o que é a nossa própria existência, a nossa maneira de ver o mundo e aquilo em que a gente acredita ou não acredita existir depois dessa vida. A gente vai entender como um pescador chamado Pedro passou a ser considerado o primeiro Papa, o primeiro bispo de Roma. E você precisa conhecer melhor o apóstolo Tiago, o esquecido, aquele que muitos dos primeiros cristãos vão dizer ter sido o primeiro a pegar o cajado de Jesus para cuidar do rebanho depois da ressurreição. E a gente vai entender melhor, claro, a força da pregação de São Paulo. Por isso a gente vai viajar o mundo acompanhando os passos de São Paulo. O apóstolo que virou o jogo quando viu Jesus diante dele e caiu cego no chão. Por fim, a gente vai entender como a mesma Roma que perseguiu e matou cristãos se tornou a sede do patriarcado mais poderoso das primeiras décadas do cristianismo. Como Roma recebeu Pedro e Paulo em suas catacumbas e depois lhes entregou a pena de morte. E tudo por causa da vaidade de um imperador desprezível e covarde. A gente vai estudar as cartas de São Paulo, os documentos mais antigos do Novo Testamento, obras-primas da literatura que até hoje encantam até mesmo os não religiosos. É claro que a gente vai viajar também com São João, tido como o favorito de Jesus, o único que escapou da morte trágica e que, dizem, cuidou de Maria nos últimos dias de sua vida. E durante as nossas 8 aulas a gente vai entender a filosofia por trás dos ensinamentos dos apóstolos que constituem a essência do cristianismo, a dualidade da luta do bem contra o mal, a luz contra a escuridão, a salvação através da fé contra a danação no fogo do inferno, o dia do juízo final, o Apocalipse que tanto inspirou escritores e pintores e também as reformas promovidas por eles na lei judaica. E aí, você está pronta? Você está pronto? Se você quiser estudar comigo, é só apertar no botão que está aqui embaixo. São mais de 4 horas de curso, divididas em 8 aulas de aproximadamente 30 minutos cada. É uma chance de você aprender e se emocionar ao mesmo tempo. E você vai entender melhor também o que foi a ressurreição de Jesus e suas consequências entre os discípulos. Eu vou te apresentar manuscritos impressionantes que tratam de Jesus como uma luz muito intensa que pode assumir formas diferentes. Você está pensando ainda? Deixa eu te dizer uma última coisa. Quem estuda comigo tem dito que a experiência é transformadora e que o aprendizado sobre Jesus e os apóstolos os deixa muito mais confortáveis para conversar com as amigas e com os amigos sobre aquilo em que acredita. Então, se você ainda precisa de mais tempo, eu recomendo que você assista aos depoimentos das minhas alunas e dos meus alunos, que é um outro botão que tem aqui nessa mesma página. Mas enfim, se você já decidiu, vem logo! É só apertar no botão verde aqui embaixo e fazer sua matrícula. Eu espero você na sala de aula.